Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Você que trouxe seu caderno de anotações, tome nota. As forças do mal não existem. Quando a Bíblia usa a palavra diabo como figura, como personalidade, esse ser não existe mais. Amém? O que existe hoje são pessoas más, por não terem o seu homem interior alimentado pela palavra de Deus. E por conta disso, estão nas obras da carne. Porque quando você não se alimenta da palavra de Deus, você dá brecha para que os desejos carnais se ativem em sua vida. Nos dias de hoje, diabo e demônio só existe na maneira de dizer: tal fulano é um verdadeiro demônio. E às vezes a gente usa essa expressão, sim ou não? Porque age com maldade, porque age segundo a carne. E as pessoas que agem segundo a carne é porque o seu espírito, o seu homem interior não está alimentado pela palavra de Deus. Quem recebe esse entendimento? O único mundo invisível que existe ao nosso redor, que os olhos não podem ver, é o mundo dos anjos. Que o salmista Davi diz que te cerca por trás e por diante. E o Espírito Santo que já está dentro de você. Então, a figura diabo como personalidade não existe mais. O que existe são pessoas más. Agora vejamos a Bíblia evidenciando que a força do mal, a força do diabo já foi destruída no livro do profeta Ezequiel. Abra lá. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 14. Agora vejamos mais detalhes, com evidências bíblicas, que toda a força do mal já foi destruída pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo e verso, o profeta Ezequiel está profetizando a destruição de Satanás. E se Deus trouxe nessa manhã esse tema, é porque Ele quer que você ouça isso. É porque Ele quer que você receba esse ensinamento hoje. Livro do profeta Ezequiel 28, 14. Posso ler, igreja? A narrativa aqui fala de Satanás, do diabo. E você vai compreender isso porque você tem olhos iluminados. Tu eras querubim da guarda, ungido te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. De quem está falando aqui o contexto? Do diabo. Diga: Satanás. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirá. Esse tempo que profetizou aqui
Ezequiel já chegou. Que Satanás seria destruído para sempre e jamais subsistirá. Nós não estamos diante de uma leitura, de uma explicação que ainda vai acontecer. Nós estamos diante de uma explicação futura que já aconteceu na cruz. Uma profecia que já se cumpriu. Diga, eu recebo. Vejamos agora a sua destruição anunciada por Jesus. A destruição da força do mal, da força do diabo. Abra lá, João, livro histórico, capítulo 12, verso 31. 12, 31. Quando achar, diga graças a Deus. E aqui diz: chegou o momento de ser julgado este mundo. Grife essa parte que nós vamos ler. E agora, diga, e agora? O seu príncipe será o quê? Expulso. Quando Jesus falou, e agora? Isso foi no seu tempo. Você não pode, como cristão, atualizar esse agora, trazendo para o seu hoje, para o seu presente, o que ele falou lá atrás, e dizer, não, é agora que ele vai ser destruído. Não, esse agora, Jesus falou no seu tempo, e agora ele vai ser destruído, e foi. É essa sabedoria que falta em muito crente nas igrejas evangélicas, a sabedoria diante desse agora. Esse agora foi no tempo de Jesus. Não podemos trazer esse agora para o nosso tempo e começar a dizer para as pessoas e ensinar para as pessoas, não, agora é que ele vai ser destruído, porque a gente vai fazer uma grande vigília. Esse agora foi no tempo do nosso papai. Quantos estão entendendo o que está lendo? Isso é ler a Bíblia com sabedoria. Abra também nesse mesmo livro histórico de João, só que agora, capítulo 16, verso 11, e vá tomando nota das observações que o seu pastor está passando. João, capítulo 16, verso 11. 16, 11. Posso ler? Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está o quê? Julgado. Diga, julgado. Ou seja, aquilo que o profeta Ezequiel profetizou, apontando para a cruz, falta pouco tempo para acontecer, Jesus estava falando. Aquilo que Ezequiel disse lá atrás, falta pouco tempo para acontecer, porque sou eu que vou realizar a destruição de Satanás e de todos os demônios. Glória a Deus. Sou eu, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Falta pouco tempo. Vai se cumprir na cruz todas as profecias referidas a mim. Abra também no livro de Lucas, capítulo 13, verso 31. Lucas 13, 31. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso, o absoluto da tua vida. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide, dizei a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Diga, graças a Deus. Se o Senhor Jesus está afirmando que no terceiro dia a obra estaria consumada, nós não podemos discordar. Quantos recebem esse entendimento? Aqui diz que no terceiro dia ele terminaria o quê? Tudo. E quando foi esse terceiro dia? Na sua ressurreição. Então a gente não pode discordar. Se Deus está dizendo que o mal estaria destruído, está destruído, está aniquilado. Satanás morreu. Mas é bem verdade que quando a gente fala desse conhecimento para alguém, tem pessoas que não gostam. Geralmente uma pessoa que não gosta é porque está com a sua vida na mentira. E quem está com a sua vida na mentira não gosta da verdade. Mas diga, eu gosto da verdade.
Eu gosto da verdade. O Senhor Jesus disse que quando você conhece a verdade, aí é que você é liberto. Você está recebendo a verdadeira libertação, que é conhecer a verdade. Não é uma corrente que liberta. Essas pessoas que estão fazendo corrente, que estão passando por portas, tem igreja que coloca 12 portas para a pessoa passar, né? Ou 7. Essas igrejas que falam que as pessoas têm que fazer tantos dias de corrente para se libertar, isso tudo é antibíblico. Porque ao terceiro dia, o nosso Senhor Jesus Cristo matou o diabo e seus demônios. Então, o processo da tua libertação hoje não é mais corrente, é o conhecimento. Glória a Deus. Jesus falou, está falado. Vamos ler mais uma vez o verso 32. Ele, porém, lhe respondeu: ide, dizei a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Nunca mais vai existir nenhum mal, nenhuma força do mal. Só a minha soberania, só ela somente. Isso é muito bom. Agora vejamos a destruição do diabo confirmada por Paulo no Evangelho. Carta de Paulo aos Hebreus 2,14. Abra lá. 2,14. 2,14. E aqui diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Você está participando de um corpo. Se eu estou participando de um corpo, é porque eu não vou viver dentro dele eternamente. Porque aí dentro você é um anjo, você é um espírito. Isso também quer dizer que um dia tudo volta para Deus. E esse tudo que eu digo é o teu espírito, é o teu anjo, é o teu homem interior. Amém? Tudo um dia volta para Ele, porque a Ele pertence a sua vida interior. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também Ele igualmente participou, para que por sua morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Se na sua Bíblia está aquele que tem o poder, a sua Bíblia está contaminada na hora da tradução para o português. Porque se em uma linha anterior diz que ele se vestiu de carne e sangue para destruir, na linha posterior não pode estar dizendo que ele tem o poder. Porque se Jesus se vestiu de carne e sangue para destruir, então na linha posterior tem que estar descrito: tinha o poder e não tem o poder. Então veja, tem que haver uma correção de português. Ele tinha o poder, porque uma vez eu sendo Jesus, me visto de um corpo de carne para destruir um ser, então esse ser tinha o poder. Quem compreende isso? Diga glória a Deus. Vamos ler mais uma vez. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, o que o profeta Ezequiel apontou que iria acontecer na cruz, o que Jesus disse que estava perto para acontecer, o apóstolo Paulo confirma aqui nesse capítulo e verso: morreu para sempre Satanás. Morreu para sempre o diabo. Ou seja, não é preciso mais ter medo dele. Ele morreu. Diga, está morto. Pastor, se ele está morto, me explica uma coisa. E quando uma pessoa cai nessas igrejas e que ficam lá rolando no chão e fica aquela coisa toda, isso se chama a força da carne ativada, feitiçaria. Em casa você pode observar no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 16 por diante. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz.
O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.